Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar que você está de pé e te convido a você abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E eu vou acompanhar a versão de vocês, a minha versão um pouquinho diferente. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e versículo 20. Eu quero ler com vocês o versículo 18 e o versículo 20 nessa noite. Se pudermos colocar aí, o pessoal já colocou. Vamos ler juntos? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que Deus te abençoe nessa noite, tome o seu lugar. É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite de celebração a Deus pelos 7 anos de vida dessa igreja. São 7 anos de caminhada, são 7 anos de bênçãos, mas também com certeza são 7 anos de lutas, de desafios, de momentos em que a igreja pensa que o vendaval vai ser maior e às vezes até parar o avanço da igreja. Mas uma coisa nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada: a igreja nunca para, porque a igreja não é nossa, a igreja não é uma criação nossa, a igreja é do Senhor Jesus. E ele declarou uma certa feita que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E uma vez eu estive aqui e disse que eu acho interessante essa expressão, as portas do inferno não prevalecerão, porque porta não é um elemento de ataque, porta é um elemento de defesa. E nós comumente olhamos a igreja na defensiva, mas a igreja ela não está na defensiva, a igreja sempre está no ataque. A igreja que saqueia o reino das trevas, a igreja que avança, e como foi cantado aqui, a igreja é formada por guerreiros que se levantam e são usados pelo Senhor para essa grande batalha. Então eu louvo a Deus pelos 7 anos de vida dessa igreja, pela vida do pastor Oswaldo, meu tio, como o pastor Azani já falou, foi quem me criou e quem me educou por muitos anos e que me acompanhou ministerialmente por muitos anos. A pastor Azani e Neide, Osvânia, todos, Netinha, são meus irmãos e a gente cresceu junto e glória a Deus pelo tempo de caminhada que nós estivemos juntos. Minha tia Anita, a qual eu sempre me recordo com muita devoção, e eu às vezes estou na igreja ministrando a palavra, aos domingos, às vezes de manhã ou à noite, eu sempre cito isso. Às vezes estava na casa e eu sempre me lembro das reuniões de sábado pela manhã, onde eles oravam. E às vezes a gente, criança ali, corria para um lado, corria para o outro, mas no início da oração a gente sempre estava junto. Depois, quando eles viam que a gente já estava inquieto, eles liberavam a gente, mas isso marca a mente e o coração. E eu cresci nesse ambiente de línguas estranhas, de poder, de avivamento, da graça de Deus. Então eu sou grato a Deus por estar aqui, encontrar o Lio, que foi meu líder de jovens também ali na Candangolândia, com a minha irmã querida, e a gente foi também discipulado por eles. E logo depois desse ciclo da juventude, eu tive o privilégio de ser discipulado pelo meu sogro, pela minha sogra, que hoje estão aqui comigo. Eles sempre reivindicavam para estar aqui comigo quando a gente viesse visitar. E eu fui discipulado por ele, fui levado ao ministério pastoral através da vida dele, e tive a honra, eu digo que é uma honra e um privilégio, substituí-lo ali à frente da igreja, a qual eu pastoreio agora há 17 anos, que se cumprem no ano de 2026. Dezembro de 2026, eu e a pastora Karen estamos à frente da igreja há 17 anos ali em Águas Claras. Mas eu não vim falar de mim, eu não vim falar da minha história, eu vim falar da palavra de Deus. E a gente sempre se pergunta o que falar à igreja num aniversário.
E normalmente a gente traz sempre palavras incentivadoras, motivadoras, né? As portas do inferno não prevalecerão, grandes coisas, e não que os versículos não possam ser empregados, né? E isso está dentro desse contexto. Mas eu me recordo que quando eu recebi o convite do pastor Asvani para estar aqui com vocês, e eu pensei logo e orei a Deus ali num momento muito breve, Senhor, o que eu ministro ao coração da igreja nessa noite? E Deus me deu absolutamente essa palavra. Então eu te peço que você abra o seu coração. Talvez não seja uma palavra tão incentivadora em algum sentido, mas é a palavra de Deus a essa igreja nessa noite em que se cumprem 7 anos de caminhada dessa igreja. Essa é uma palavra, meu irmão e minha irmã, que existem algumas palavras de Jesus que elas são como um sussurro na vida das pessoas. Elas são como aquele mel, aquele alívio, aquela palavra que entra e vem para adoçar a nossa vida. Mas existem palavras que parece que é aquele soco na alma. É aquela palavra que vem para despertar e trazer um despertamento diferente. E essa palavra é uma palavra de despertamento para essa igreja que recebe essa palavra. É a igreja de Laodiceia. Nós não temos, às vezes, uma boa visão da igreja de Laodiceia, e eu jamais estou querendo comparar essa igreja à igreja de Laodiceia, mas Jesus está olhando aqui para essa igreja e dizendo: eu sei quem você pensa que é, mas eu também sei quem você é de verdade. Essa é a palavra de Jesus. E às vezes isso dói, porque ninguém gosta de ver a sua verdade aparecendo. Ninguém gosta, nós não gostamos de ver as nossas verdades, aquilo que a gente é de fato e de direito, aparecendo. Antes de qualquer coisa, essa palavra de Jesus não é uma palavra de condenação, é uma palavra de amor na realidade, porque Jesus não está falando para destruir, Jesus está falando para salvar, Jesus está falando para levantar, Jesus está falando para que um novo tempo de caminhada se comece nessa igreja. E Jesus começa fazendo uma abordagem a essa igreja que é um tanto quanto interessante. Se você voltar no texto bíblico, Jesus começa fazendo uma abordagem a essa igreja dizendo assim: dizes, eu sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E se a gente parar para pensar, o problema de Laodiceia não é a riqueza. O problema de Laodiceia é a ilusão de suficiência. É quando Laodiceia olha e se sente suficiente na sua caminhada. Laodiceia, para a gente tentar entender bem rapidamente, dentro do contexto do que Deus quer para a gente, Laodiceia é uma cidade próspera, ele era um centro bancário. Além de ser centro bancário, ela tinha várias indústrias têxteis ali, medicina avançada. Era o lugar, era a cidade daquela época onde tudo parecia dar certo, e aí isso começa a entrar no meio da igreja. A igreja começa a pensar como a cidade. Nós estamos bem, nós temos estrutura, nós temos recurso, nós temos organização, mas Jesus olha e disse: você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Essa é a grande realidade da igreja de Laodiceia. E essa é a grande realidade, muitas vezes, do mundo que nós temos vivido. Nós temos muitas coisas no nosso meio hoje em dia, e as nossas igrejas estão repletas de boas coisas. As nossas igrejas têm uma boa iluminação, as nossas igrejas têm um bom som, as nossas igrejas têm até fumaça que sai aí num determinado momento do ambiente do culto. A nossa igreja tem um bom louvor, as nossas igrejas têm bons músicos, as nossas igrejas têm boas oratórias, mas a grande realidade é, nossa igreja ou as nossas igrejas, elas estão realmente sendo abastecidas pela presença de Deus? A grande questão não era o que eles tinham humanamente falando e materialmente falando, mas Jesus está dizendo: apesar de você ter todas estas coisas, vocês estão sendo considerados como miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa é uma palavra para nós, essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, essa é uma palavra para essa igreja, nesses 7 anos de caminhada.
Porque essa palavra de Jesus revela uma coisa, pastor Osvani: é possível parecer forte e estar espiritualmente falido. É plenamente possível nós parecermos forte, mas nós estarmos espiritualmente falidos. O pior tipo de cegueira, que é quando Jesus diz assim: olha, você não sabe, porque essa é a grande questão de quando Jesus começa a exortar e diz assim: não sabe que és. E Jesus está dizendo: você não sabe. Esse é o ponto mais grave para a gente. Porque o problema não é só estar mal, é não perceber que estamos mal. Sabe por quê, irmãos? Porque a pior cegueira não é a dos olhos, é a da consciência anestesiada. É quando a pessoa já não sente mais. É quando a pessoa já não se quebranta mais. É quando a pessoa já não se arrepende mais. É quando a pessoa já não se constrange mais. É quando a pessoa não se incomoda mais com as coisas. E ela continua indo à igreja, continua cantando, continua falando de Deus, mas por dentro muitas vezes ela está seca. E Deus nos chamou aqui nessa noite, e longe de mim querer dizer que a igreja está nessa condição, eu não tenho essa autoridade, nem vim para dizer isso, mas longe de nós que cheguemos, seja no 7º, no 8º, no 9º, no 10º, no 20º aniversário, em qualquer momento da nossa caminhada, que nos falte o óleo sobre a nossa cabeça, que nos falte a unção do Espírito Santo, que nos falte a direção de Deus sobre todas as coisas. É isso que Jesus está chamando: ei, para! Vocês estão caminhando e vocês estão num lugar que tem tudo, vocês têm todas as coisas humanamente falando, mas falta coisas a vocês que eu quero mostrar. Aleluia! Pois nós fazemos parte de uma geração que parece que tem tudo. As redes sociais estão nas nossas mãos, os aparelhos de celular e tablet, eu estou usando um tablet aqui, enfim, aparelhos eletrônicos estão na nossa mão e em um toque nós resolvemos muitas coisas. Nós somos abastecidos daquilo que parece ser o melhor, mas isso não nos basta. Como igreja nós somos chamados porque há uma mensagem que não tem sido muitas vezes ecoada nos púlpitos das nossas igrejas mas o rei está voltando e ele vai voltar para buscar uma igreja santa, preparada, eleita, ungida e cheia do óleo do Espírito Santo. Não tem como, essa é a grande verdade. Sabe, pastor Sérgio, Jesus, e eu acho isso lindo, ele não diz: eu vou acabar com vocês, apesar de dar um diagnóstico que aos nossos olhos parece ser um diagnóstico terrível, pobre, miserável, cego e nu, mas ele não diz: eu vou acabar com vocês, ele diz: eu te aconselho, porque as palavras de Jesus são graciosas, há graça nisso. Ele não impõe, ele convida, ele não humilha, ele chama, ele diz, ele não só diz: eu te aconselho, mas ele diz: eu te aconselho a você comprar de mim. Aleluia. E essa expressão comprar de mim é muito profunda, porque eu quero te dizer, nós acabamos de ler Jesus dizendo que aquela igreja não tem nada, ela é pobre, ela é cega, ela é miserável, ela é nua. Mas como que ele diz: compre de mim? Quem compra quem não tendo nada? Qual é a pessoa que compra não tendo nada? Jesus está falando de uma troca espiritual da graça divina. Você entrega a sua ilusão e recebe a verdade. Você entrega a sua autossuficiência e recebe a dependência de Deus. Você entrega o seu orgulho e recebe vida no Espírito Santo. Essa é a troca que ele nos convida a fazer. Aliás, Jesus sempre nos convidou para nós trocarmos aquilo que é o menos para nos tornarmos mais. Aquele que não tem nada: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem não tem dinheiro, vinde comprar e comei. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Jesus é essa fonte que recebe o faminto, que recebe o sedento, que recebe o pecador, que recebe o abatido, que recebe aquele que está caído e levanta e coloca de pé.
É o convite que Ele está fazendo, é o convite que Ele nos faz para nós nos entregarmos. Jesus nos convida para nós nos entregarmos. Jesus convida essa igreja para que os anos vindouros sejam anos de entrega genuína no poder do Espírito Santo, que os anos poderosos de Deus sejam vividos na vida dessa igreja. Alguns dias atrás, nós começamos um tempo de oração em nossa igreja, e os cultos de oração, e a gente tem dito, os cultos de oração da nossa igreja precisam ser os mais cheios da igreja. Eu não sei se você já percebeu, os cultos de oração normalmente são os mais vazios. Isso acontece na minha igreja também. E nós começamos a despertar e falar, nós precisamos encher este culto. Não é por encher, é pela convicção do coração. Sabe, eu sei, e quando meu sogro veio aqui à frente, eu sei que ele se sentiu alegre, e ele disse, e ele externou realmente aquilo que está no coração dele, porque enche o nosso coração de alegria. Às vezes parecem coisas simples, pastor Asvani, que nós olhamos e observamos, pastor Sérgio e igreja, mas são coisas que mexem na nossa alma, coisas que nós vamos perdendo aos poucos e vamos achando que somos autossuficientes, exatamente isso, porque nós já temos tudo, nós temos uma estrutura muito boa, nós temos tudo que aos nossos olhos, mas nós vamos perdendo as pequenas coisas, nós perdemos, e até inclusive na quarta-feira eu chamei os irmãos dizendo, irmãos, quando nós estivermos aqui, quando nós voltarmos aqui no domingo e voltarmos para cultuar ao Senhor, que o nosso primeiro ato, e olha a coisa simples que eu pedi, que o nosso primeiro ato ao chegar na igreja é dobre os seus joelhos e vamos orar. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Nós perdemos práticas que atraem a presença de Deus. Nós perdemos práticas que movem o coração de Deus, e Jesus está falando a essa igreja que nós lemos exatamente isso. Olha, eu te convido, e convido ao quê? Jesus convida eles a comprarem 3 coisas, e ele diz assim, eu te convido a comprar de mim ouro refinado pelo fogo. Aleluia. Que ouro é esse, meu irmão? Esse ouro não é dinheiro. Esse ouro não é sucesso, esse ouro não é status espiritual, esse ouro não é visualização nos nossos vídeos que nós gravamos, esse ouro não é views nos nossos Instagrams ou qualquer outra rede ou mídia social, esse ouro é caráter transformado pelo Espírito Santo, é fé provada, é vida que passa pelo fogo e não se perde. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês têm brilho, mas vocês não têm valor. E eu quero dar a vocês não somente brilho, mas valor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, existe um brilho que vem do mundo, mas existe um valor que só nasce no fogo de Deus, e não tem como. Ouro refinado é aquilo que vai tirando toda a impureza, vai queimando tudo que precisa ser queimado e vai deixando o melhor. Deus quer mostrar uma igreja que vem que ajustar isso. Chega, daqui a pouco não pode mais caminhar com a gente, mas Jesus está sempre caminhando conosco. Às vezes sai e segue uma outra caminhada, vai para outra frente de batalha, mas o dono da obra continua à frente de todas as coisas. E aqui estamos, são 7 anos. E até que Jesus volte, esse é o convite do Senhor. Eu te convido todos os dias a comprar ouro refinado da minha mão. Mas Jesus não convida somente a comprar o ouro refinado. Ele diz assim, e eu te convido também a você comprar, a você ter vestes brancas. E vestes brancas é o quê? Para que você se vista.
Sabe por que Jesus fala isso? Porque Laodiceia não era só considerado um centro bancário importante, mas ele tinha uma indústria de roupas muito forte. Ela era famosa por suas roupas luxuosas, mas é dentro do contexto das roupas luxuosas que Jesus diz: vocês estão nus, e nudez aqui é a falta de justiça real, é a vida de aparência, é parecer santo sem ser. Amém, irmãos? Foi a palavra que Deus me deu. Foi a palavra que o Senhor me deu. E é para mim também. Aleluia. 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 Eu me recordo, e caminhando com meu sogro, um dos versículos que ele sempre, e em todos os meus aniversários, desde que eu comecei a caminhar com ele, todos os meus aniversários que ele ia orar por mim, ele sempre recitava aquele versículo: em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O conceito de santidade tem caído nos dias atuais. O conceito de nos separarmos para Deus tem sido colocado de uma forma duplicada. Deus não negocia santidade, Deus não negocia padrões que Ele estabeleceu, Deus não negocia a sua glória, Deus não negocia absolutamente nada. O caráter de Deus do Antigo Testamento é o mesmo caráter do Deus do Novo Testamento. É um Deus que nos chama para nós termos vida limpa, consciência leve e integridade. Não é perfeição, mas é sinceridade diante de Deus. É sermos sinceros, é não mascararmos, é não termos máscaras diante de Deus, não, é sermos sinceros e irmos a Ele como a fonte inesgotável da nossa vida. Ele fala: eu te convido para que você compre ouro refinado, vestes brancas e colírio para os seus olhos. Ele diz: compre colírio para ungires os olhos, a fim de que você veja. E ele usa isso dentro daquilo que Laodiceia vivia. Laodiceia produzia remédios para os olhos, mas Jesus dizia: vocês não enxergam nada. Sabe por quê? Isso é irônico, é trágico. Você pode entender de tudo e ainda assim não enxergar a verdade sobre você mesmo. Colírio aqui é discernimento espiritual, e alguns dias eu escrevia uma lição para a revista da Nova Vida. Me pediram para eu escrever uma das lições da revista de Escola Dominical da Nova Vida, e a lição que me foi dada foi sobre Samuel, e eu fiz uma contraposição, porque Samuel é um jovem menino, um menino que está ali novinho. Um dos historiadores hebreus, chamado Flávio Joséfo, diz que ele é chamado naquela ocasião quando ele tinha 12 anos de idade, e ele ouve a voz do Senhor, não consegue discernir pela maturidade espiritual que ainda não tem, mas ouve. E Eli era um sacerdote antigo, mas que já não ouvia, já não via, já não conseguia se comunicar com Deus, já não tinha aquela conexão com Deus. É quando nos falta o discernimento espiritual, é quando nos falta essa vivência das coisas do Espírito, é quando nós começamos a querer colocar as coisas do Espírito como normais, é quando nós queremos tratar as coisas que são tão espirituais como meramente humanas, e a gente começa a passar de geração em geração coisas que precisam ser mudadas. E eu me recordo de um versículo que diz que vindo uma geração que sucedeu a geração de Josué e que não conhecia os feitos da geração de Josué, eles se desviavam, eles acabaram se desviando. Eu convido essa igreja, assim como nós temos convidado a nossa, e com muito respeito e reverência, a nós não nos esquecermos dos valores mais poderosos da nossa vida, de buscarmos o poder do Espírito Santo,
de orarmos para que crianças, adolescentes, jovens sejam batizados com o Espírito Santo logo no início da sua vida, que os dons se manifestem, que os dons não cessem no meio da igreja, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue trazendo palavras proféticas, que o Senhor continue trazendo revelações do Espírito Santo. Essa é a mensagem de Deus para os anos vindouros. Deus precisa abrir às vezes os nossos olhos. Às vezes a gente está andando, e não é, meu irmão, não entenda que eu estou dizendo que você está em pecado, mas às vezes a gente está andando, e a gente está andando igual aqueles discípulos do caminho de Emaús. Tem nada de errado num sentido mas as tribulações da vida, as angústias da vida vai fechando os olhos, e eles estão caminhando com Jesus do lado, mas não conseguem saber quem é Jesus, e Jesus vai falando com eles, o coração arde, mas os olhos não abrem. Eu quero te dizer, Deus não quer só corações ardentes, Deus quer olhos abertos. Olhos abertos para contemplar a glória do Senhor. Olhos abertos para ver as maravilhas do Senhor. Ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja nos últimos dias. Ouvidos abertos para ouvir e para dizer: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Sabe, quando você começa a ver que o colírio vem sobre os seus olhos, que o Espírito Santo passa o colírio sobre os seus olhos, que você começa a ver quem você é, onde você está e o que precisa mudar. Irmãos, há tantas coisas que precisam mudar na minha e na sua vida. Há tantas coisas que o Espírito Santo quer mudar na nossa vida, e isso dói. Eu gosto daquela palavra que Deus leva o profeta à olaria, e ele diz, e ele observa que o vaso vai sendo refeito, o vaso está nas mãos do oleiro, e ele vai refazendo o barro, o vaso que está nas suas mãos através do barro. Nós somos como esse barro nas mãos do oleiro, e nós precisamos ser refeitos constantemente por Deus. Para quê? Por que precisamos ser refeitos? Para que sejamos aquilo que o apóstolo Paulo diz: vasos de barro, onde está contido um tesouro de excelência. O tesouro de excelência em vasos de barro feitos pelo Senhor. Às vezes isso dói. Passar o colírio, ser confrontado por Deus, ser despertado pelo Espírito Santo dói, mas cura. E é isso que o Senhor quer na nossa vida. Jesus quer que nós saiamos de cada etapa da nossa vida melhor. Quando Jesus está dizendo: colírio para ungires os olhos a fim de que vejas, isso aqui não é o detalhe, é o centro cirúrgico espiritual do Senhor. Porque o maior problema do ser humano não é o pecado visível, é a autoilusão invisível. É a capacidade que a gente tem de construir uma versão aceitável de nós mesmos e passarmos a acreditar nela. E a gente acredita aquilo como verdade. E a gente começa a viver dessa forma. Laodiceia fabricava colírio, era referência nisso. As pessoas vinham de longe para tratar os olhos ali, mas Jesus estava dizendo: vocês tratam a visão dos outros, mas vocês estão cegos por dentro. Isso aqui é sério. Porque existe uma cegueira que não impede a gente de liderar, não impede de pregar, não impede de cantar, mas impede você de se enxergar. Aleluia! Glória a Deus. E deixa eu te dizer algo com muito cuidado, com muito respeito, e é para todos nós. A gente se acostuma com a própria cegueira às vezes. Às vezes a gente aprende a viver assim. Às vezes a gente começa a chamar de normal, que já é doença da alma. O orgulho, e aliás, a nossa geração, a nossa que eu digo a geração que nós estamos vivendo hoje, talvez não seja a nossa, a que nos sucede, mas é a que a gente está envolvida. Nós temos uma capacidade de mudarmos nomes para ajustarmos os termos e ficar bonitinho. Orgulho virou personalidade forte. Frieza virou equilíbrio emocional.
dureza virou maturidade. Distância de Deus virou rotina corrida. E nós vamos vivendo. E nós vamos vivendo sem percebermos que algo de essencial foi perdido da nossa vida, que é a sensibilidade espiritual. O colírio de Jesus não é para melhorar a visão do mundo, é para melhorar a nossa visão diante de Deus. É quando Deus, com um olhar de misericórdia, porque Deus é misericordioso, quando ele chama Isaías, no seu chamado em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o trono estava cheio da sua glória, fumaça cobria o templo, eu via querubins, eu via serafins voando de um lado para o outro e cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu disse: ai de mim que vou perecendo no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros. E ele vê que o anjo vem e pega a tenaz e a brasa viva do altar do Senhor e toca nos seus lábios e diz: essa brasa está purificando os seus lábios. E depois que os lábios são purificados, ele escuta a voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está nos chamando para nós sermos como aquela mulher samaritana que vai sendo desmontada. Ela chega num ambiente de água. Jesus começa falando de água, me dá água para beber. Ela chega no horário ali de próximo ao meio-dia, onde ninguém vai buscar, porque ela está fugindo, ela está se escondendo. E Jesus começa na conversa espiritual dele, falando de água, falando de fonte de água viva, e vai entrando no profundo do coração daquela mulher, e daqui a pouco, aquela fonte de água viva emana do coração daquela mulher, as máscaras caem, os pecados são colocados para fora, e ela volta agora não para se esconder, mas para anunciar e dizer: venham, eu encontrei um que é o Messias, e ele está lá no poço de Jacó, e ele é de Deus. Eu falo a vocês com muito amor, como eu falo com a minha igreja. O que o Senhor quer é uma igreja cheia da unção do Espírito Santo, porque nós vamos precisar de intrepidez para pregarmos a palavra do Senhor. Às vezes passar o colírio nos olhos é desconfortável. Enxergar de verdade quase sempre vem acompanhado de quebrantamento. E quebrantamento, você precisa deixar as motivações erradas, intenções escondidas, vazios não resolvidos, pecados bem organizados. Isso não é para te destruir, é para te libertar. São 7 anos, e são 7 anos de vitória, e vão vir mais 7, mais 7, mais 7. Quantos mais vierem, vão vir na unção do Espírito Santo. Jesus não diz procura colher, ele diz compre de mim. Jesus está aqui nessa noite, quem crê nisso? O Espírito Santo está aqui nessa noite. O colírio de Jesus não só revela, ele ajusta. Ele faz ver nossa miséria, mas também faz ver a graça. Porque Jesus nunca só revela a miséria, ele revela a graça que cobra a miséria. Ele faz até a gente enxergar o pecado, mas ele faz enxergar que há o perdão nele, que ele é a fonte inesgotável do perdão. Ele faz ver a nossa limitação, mas ele também fala do amor dele que cobre todas as coisas. Ou seja, esse colírio de Jesus é uma visão equilibrada, verdadeira, curadora. Aleluia. Vou adiantar que meu tempo está corrido aqui. Jesus diz uma palavra, e essa palavra é significativa para todos nós. Eu repreendo e disciplino todos a quantos amo. Isso quebra qualquer ideia errada. Correção não é rejeição. Disciplina não é abandono. Pelo contrário, é prova de amor.
eu te amo. Se Deus não se importasse conosco, Ele nos deixaria do jeito que nós estamos. Mas Ele vem, Ele inquieta, Ele confronta, Ele desarma, porque Ele ama. Jesus segue falando com aquela igreja, como eu creio que Jesus está falando conosco nessa noite. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu não sei quantos de nós aqui já pregamos sobre esse texto, mas todas as vezes que nós pregamos sobre esse texto, nós nos referimos àqueles que estão sem Jesus. Aqueles que talvez não se converteram, não é verdade? Jesus está batendo a porta, mas essa é uma realidade. Jesus está falando a uma igreja. Jesus está falando a uma igreja. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. E sabe, Lília, quando eu estava lendo esse texto, me veio a seguinte pergunta: quem está do lado de fora neste caso? Jesus. Jesus está do lado de fora. Porque quem bate está fora. E quem está do lado de dentro? A igreja. Você está conseguindo entender a dimensão dessa reflexão que Jesus traz nos momentos finais? A igreja está dentro e Jesus fora. Você percebe o absurdo disso? A igreja existe, funciona, mas Jesus está do lado de fora. Isso é possível, irmãos. Isso é possível quando tudo vira sistema, quando tudo vira hábito, quando tudo vira forma. Cristo pode ser substituído sem que ninguém perceba. É por isso que Jesus deu uma palavra naquela época dele, dizendo assim: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu não estou dizendo que a igreja está nessa situação. Eu estou falando que nós precisamos ter cuidado. Ele não arromba a porta. Tio, ele não arromba a porta, ele bate. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz, sabe, nós vamos nos acostumando com coisas na vida. Nós vamos nos achando que estamos resolvidos em muitas coisas. Eu cumpro esse ano, se eu estiver falando errado, minha esposa vai me corrigir, porque eu já estou naquela fase que eu já não decoro direito a minha idade. Eu confundo a idade, eu estou com 46, não é isso? Às vezes eu confundo entre eu e ela, a gente se confunde. Eu estou com 46. São 46 anos de caminhada. Cresci nos círculos de oração. Como diz o bom assembleano, cresci com as irmãs do coque. E as irmãs do coque, meu irmão, bênção. Cresci ouvindo vovó, consegui ainda tive essa experiência, ainda que por poucos anos, que minha avó, quando faleceu em 1989, vovó, eu estava ali para completar, ela faleceu em janeiro de 89, eu tinha 10 anos de idade, ia fazer 10 anos de idade. Janeiro de 89, vovó faleceu, mas eu pude acompanhar a vovó, e me recordo da vovó dobrando os seus joelhos, ou num quarto, e eu brincando no quarto, quando ela ia lá para a casa da mamãe, ou eu na casa da minha tia, e ela lá no quarto pegava o inário da harpa, a harpa cristã, e começava a cantar, e vovó estava cantando, e eu brincando, e correndo para um lado, e daqui a pouco ela cantando, daqui a pouco ela começava a chorar: oh, Jesus maravilhoso, e começava a orar, e daqui a pouco falava em línguas estranhas, e daqui a pouco cresci nesse ambiente dos sábados, das orações, e nós vamos crescendo, e às vezes nós vamos nos esquecendo do primeiro amor, da primeira essência, porque é fácil, Mariano. Hoje nós podemos entrar em qualquer inteligência artificial e podemos dizer assim: prepare uma pregação para mim no estilo do pregador tal, com a frase do pregador tal, com tantos tópicos, baseado no texto tal, e ela vai te
dar a pregação escrita todinha, mas muitas vezes o que nos falta é a essência do Espírito. É isso que Jesus está falando. Você pode ter todos os recursos, mas eu te convido a você largar esses recursos humanamente falando e vir até mim, que sou a fonte do ouro, do colírio, das vestes brancas, de toda boa dádiva que procede de mim. Essa é a decisão pessoal. É a decisão pessoal que nós temos. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, porque a gente pode viver no meio de um sistema totalmente frio, mas Deus nunca deixa, através da maior de todas as profecias, que é a sua palavra, acreditando você ou não, Deus fala ainda a essa geração e vai continuar falando. E a decisão é pessoal, nós não precisamos esperar todo mundo mudar. É só você ouvir e abrir e ele entra. Ele diz: se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa. Eu acho esse texto lindo, eu estou me encaminhando para o fim. Ele diz: eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Ceia é intimidade, ceia é relacionamento, ceia é presença. E deixa eu te dizer algo: Jesus não quer só culto, Jesus não quer só atividade, Jesus não quer só aparência. Aliás, quando ele condena aquela figueira na segunda-feira da semana de Páscoa, hoje nós estamos no domingo, foi o domingo que, aquela época, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, chora sobre Jerusalém, diz: oh Jerusalém, se você conhecesse aquilo que Deus tem para você. E na segunda-feira Jesus faz um limpa no templo e vai até uma figueira, e pela aparência ele acha que tem fruto, mas não tem, e ele condena aquela figueira. Jesus não está querendo só aparência, ele quer vida compartilhada. Ele quer sentar com você, ele quer caminhar com você, ele quer ser parte do seu dia e não apenas do seu domingo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa para terminar, e eu sei que você entende isso, porque vocês todos me conhecem, ou a maioria. E é por isso que vocês me convidaram essa noite. Vocês sabem qual é a intenção do meu coração. Essa palavra que eu trouxe jamais é para acusar ninguém aqui. Não é. Porque essa palavra primeiro veio para mim. É para nos acordarmos. Porque Jesus disse que convém trabalharmos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Esse é o tempo. Essa é a hora. O rei está voltando. A trombeta vai tocar. O Senhor vai chamar os seus. Mas enquanto ele não vem, nós precisamos estar acordados. Talvez estejamos por fora. Talvez a gente até está bem por fora, mas cansado por dentro. Talvez está tudo funcionando, mas alguma coisa esteja faltando. Talvez você tenha tudo aos seus olhos, menos o essencial. E hoje Jesus está dizendo para mim e para você: vem comprar de mim. Vem comprar de mim, não com dinheiro. Não com dinheiro, mas com redenção. Não com mérito, mas com entrega. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A grande pergunta não é: nós somos religiosos? Quanto tempo nós temos de igreja? Quanta história nós temos com Deus? A pergunta é: hoje nós vamos abrir uma vez mais a porta do nosso coração? Porque Ele está aqui. Pastor, mas eu sou crente. Ele está aqui. E Ele está querendo nos desmontar. Ele está querendo nos desmontar. Está querendo mover o nosso coração por dentro. Mexer com as nossas estruturas. E nos levar a um novo nível para os próximos anos.
Eu acho lindo que todas as palavras de Jesus, por mais confrontadoras que pareçam, sempre termina dizendo: ao que vencer. Ele corrige, chama, ele conversa, ele fala, ele dá o caminho. No final ele diz: ao que vencer, eu vou dar isso, isso e isso. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando conosco desde o início desse culto, irmãos. Desde o início dessa mensagem, o Senhor está falando conosco. Eu falei e até cortei a minha linha de pensamento e vamos encerrar nessa noite. Eu tenho 46 anos de idade. Fui ordenado ao ministério pastoral no ano de 2005. Então já se vão aí 21 anos de ordenação ao ministério pastoral. São 17 anos à frente da igreja. E às vezes, pastor Sérgio, a gente se pergunta e diz: Senhor, a minha percepção do Senhor está sendo ainda como do menino, ou alguma coisa precisa ser trazida de volta pelo Senhor? Os primeiros anos vieram 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cá estamos no 7º. O 8º virá se Jesus não voltar. O 9º também virá se Jesus não voltar. E o dia que eu não estiver à frente daquela igreja em Águas Claras e o pastor Osvani não estiver à frente dessa, se Jesus não tiver voltado, Deus levantará outros fiéis para estarem aqui. Porque a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Mas a questão é como nós andaremos nos próximos anos. E Jesus, nessa noite, no término dessa palavra, sem nenhum tom acusador, nos convida a nós comprarmos uma vez mais dele ouro refinado, vestes brancas e colírio nos olhos.